Esse livro é horroroso, é muito ruim, é mal escrito e eu não tenho nada para falar além disso. Fala, meu povo, em um dos vídeos do canal eu ranqueei alguns dos melhores livros que eu já li e hoje eu vou ranquear alguns dos piores livros que eu já li. E antes de tudo eu tenho que falar que é claramente baseado na minha opinião, então pode ser que tenha algum livro aqui que você tenha lido e achado a maior maravilha, mas eu não. E tá tudo certo, porque é totalmente possível as pessoas terem opiniões diferentes. Inclusive, eu quero que você deixe aqui se existe algum livro que eu vou citar aqui nesse vídeo que você tenha realmente gostado e por quê. Sem mais delongas, eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram as categorias que eu criei. A primeira categoria é Quero Meu Tempo de Volta, que provavelmente foi um desperdício de tempo e eu quero meu tempo de volta, então é um dos piores livros que eu já li realmente. A segunda categoria poderia ter sido um tweet, que é aquele livro que você sabe que poderia ter sido mais enxuto, a história é meio simplória assim, então poderia realmente ter sido um tweet. Li quase desistindo, aqui provavelmente alguns dos livros que eu já li quase desistindo, e é importante eu lembrar aqui que se você não estiver gostando de um livro, abandone. Eu demorei muito para aprender isso, e agora eu tenho certeza que se eu não gostar de um livro, eu vou abandonar sem dó e nem piedade, porque o nosso tempo é escasso. E eu tenho aqui o primeiro livro, que foi Iracema. Iracema é a história de Iracema, que é uma indígena que se apaixona por Matin, que é o colonizador. É a clássica história de um cara branco se apaixonando por indígena, que a gente já viu, e blá 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 e tal. E por isso mesmo, cara, que não foi assim um livro que me marcou profundamente. Eu acredito que poderia ter sido um tweet, cara. Poderia ter sido um tweet de uma história de amor de poucas linhas, assim. Eu acho que a história é extremamente lenta, extremamente óbvia, então não foi uma história que me marcou profundamente. Vocês podem perceber aqui que os livros que eu escolhi, a maioria foram de leituras da escola, para você ver como a escola traumatiza a pessoa, beleza? Bom, o segundo livro é A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. É a história de GH, que é uma mulher que a gente vai mergulhar dentro da cabeça dela, assim, meio doida, na minha opinião, repleta de reflexões após ela matar uma barata. Então, assim, é Clarice Lispector isso, né? Nada mais, nada menos que Clarice Lispector, mas é um dos livros que eu menos gosto dela, sabe? É um dos livros que eu menos gosto dela. E demorei pra ler, viu? Eu li quase desistindo. Se eu não me engano, tem até, sei lá, algumas partes que eu pulei, dei uma pulada assim, porque eu falei, putz, eu não aguento mais. No final das contas, é uma leitura que eu achei difícil, complexa, que não tem muito enredo, sabe? E o próximo livro é Tudo é Rio, que fala de um triângulo amoroso entre Dalva, Lúcia e Venâncio. Cara, é uma história que eu certamente colocaria que poderia ter sido um tweet, porque realmente poderia ter sido um tweet, gente. É um livro que traz algumas, sei lá, algumas reflexões importantes, como, por exemplo, a liberdade do corpo feminino e tal, mas é muito batido, é muito óbvio, muito clichê. E o que é clichê se não é um tweet? Então, pronto. Vira ali uma thread no tweet, uma thread no threads também, sabe? Eu achei esse livro chato. Teve horas que eu parei de ler porque as coisas se repetiam. Ah, porque a Lúcia é uma puta, não sei o que lá e tal. E é uma história que poderia ter se desenvolvido mais. O meio foi bastante longo e o final foi feito de qualquer jeito. Ah, tipo assim, olha aqui, a resolução da situação, do enredo, sabe? Não curti. Achei, Senhora de José de Alencar tem uma premissa muito legal. Eu diria que pode até ser uma série da Netflix, se bem trabalhada. Por quê? A história de Aurélia, que ela comprou o ex-noivo, né? Ela comprou o casamento com o ex-noivo porque ele abandonou por dinheiro no passado. Então ela enriqueceu e conseguiu comprar o ex-noivo. Então mostra esse temperamento frio e manipulador de Aurélia e tal. E assim, a história, você vê que a premissa que eu falei aqui, ela é muito legal. Mas é só isso, gente. É só isso. A premissa é muito legal. É igual na Netflix. O filme tem uma premissa muito legal, mas quando chega lá, o diretor vai lá e estraga. Não gostei desse livro e colocaria aqui, sei lá, Se Arrependimento Matasse. Ok? Eu colocaria Se Arrependimento Matasse. É assim que acaba. Todo mundo sabe que eu já falei desse livro aqui não sei quantas vezes no canal. E parece até que eu gosto dele, mas eu vou colocar aqui, ó. Quero meu tempo de volta. Se eu pudesse, eu teria o meu tempo de volta das vezes que eu tive contato com esse livro. O que está acontecendo? O que é isso? Esse livro é horroroso, é muito ruim, é mal escrito e eu não tenho nada para falar além disso, porque todo mundo conhece esse livro e é isso, é horrível. É horrível a forma como é construído, os furos na história, a profundidade de um Pires da Lily Bloom e de todos os outros. O que se salva aí é o Atlas, eu acho, mas de resto é terrível, terrível.
Assim, horripilante esse livro, tá? Aproveitando, se você não quer ler livro ruim, conheça o Clube Leia Mais. O Clube Leia Mais é o meu clube de leitura por apenas R$19,90, em que você tem acesso a um cronograma de leitura, a um grupo exclusivo, a materiais extras e todo final de livro a gente tem uma aula ao vivo em que a gente conversa e troca muita ideia sobre o livro. Então, se você quer escapar de leituras ruins, clica aqui no primeiro link da descrição e conheça o Clube Leia Mais. O Cortiço de Aloysio de Azevedo. A gente tem uma trama aqui que vai contar a história de um cortiço carioca e todas as suas pobrezas, violências e injustiças sociais. Cara, é uma crítica à sociedade brasileira, isso é fato. É um livro que tem esse enredo interessante, mas eu não gosto, cara, eu não gosto, não gostei da leitura. Não sei se era porque eu estava na escola, eu já li na escola, eu já li também depois, mas nas duas leituras não fui convencida, né? Então eu botaria aqui, eu li quase desistindo. Macunaíma, de Mário de Andrade, vai contar a história de Macunaíma, esse anti-herói que fica aí correndo pelo Brasil, tendo aventuras, e fala muito dessa crítica a essa identidade nacional, muito porque o Mário de Andrade vivia nesse momento em que a identidade nacional do Brasil estava sendo construída e desconstruída, então tinha essa discussão sobre o que é o Brasil, sabe? Então tinham muitos livros da sociologia, da própria literatura falando da brasilidade, falando do brasileiro, e enfim, discutindo o que era de fato essa brasilidade. Então, Macunaíma se insere nesse cenário em que a narrativa é repleta de simbolismo, de sarcasmos e tal. Só que assim, cara, eu achei insuportável. Insuportável, cara. Insuportável. Os Lusíadas, todo mundo já conhece, é um resumo ali das aventuras dos portugueses a partir da perspectiva de Vasco da Gama, quando eles estavam fazendo as grandes navegações. Aí conta os grandes feitos de Portugal e blá, 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 blá. Assim, a sorte, eu não coloco no cara o meu tempo de volta, porque eu li na faculdade e foi por obrigação. E foi a pior coisa que eu já fiz, porque eu tive que fazer uma prova dos Lusíadas, então eu tive que ler não sei quantos cantos e ficar falando sobre os grandes feitos lá dos Lusíadas, coisa que não tava nem aí, tá? Poderia ter sido um tweet. Eu colocaria, poderia ter sido um tweet, porque eu não li quase desistindo não, porque eu queria passar na matéria mesmo. O Guarani, José de Alencar pegou Iracema aqui, ó, fez um Ctrl+C e um Ctrl+V, jogou aqui em Guarani, porque tem Cecília, que é filha de um fazendeiro, que se apaixona por Peri, que é um indígena. E aí tem lá o heroísmo, a lealdade, a cultura do Brasil e blá, 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 blá. Só que aqui, gente, eu acho que é muita melosidade. Eu não curto essa melosidade assim, não. E certamente poderia ter sido um tweet. Então você vê aqui que um dos piores livros que eu li foram É Assim que Acaba e Macunaíma. Depois tem ali Iracema, Tudo é Rio, Os Lusíadas. Coitado de Os Lusíadas do lado de Tudo é Rio, que pecado. E o Guarani, quase desistindo, Paixão Segundo de H e o Cortiço. E Senhora, é Alice Arrependimento Matasse. Essa seja a minha tier list de alguns dos piores livros que eu li. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, isso aqui é a minha opinião. Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo qual é a opinião de vocês, qual foi o pior livro que vocês já leram, ou algum dos piores livros que vocês já leram. Será que tem algum que você não gostou e que também tá aqui? Então coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de conferir esse videozinho aqui que eu ranqueei alguns dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. E eu te vejo no próximo vídeo.